tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Hora da Estrela, que é de longe o livro menos hipócrita que eu já li na minha vida. Ele foi escrito pela Clarice Lispector e publicado em 1977 e ele vai contar pra gente a história de Macabea, uma jovem de 19 anos que é migrante nordestina lá no Rio de Janeiro e que divide um apartamento com mais outras 4 Marias aí. Mas o narrador, que é o Rodrigo S.M., ele vai demorar um pouco pra contar sobre a história de vida da Macabea, para fazer algumas autorreflexões, algumas reflexões interessantes e que despertam na gente uma certa empatia. A gente concorda com ele em muitos pontos. Então é bem gostosa a narrativa do Rodrigo S.M., mas o livro em si não é nada gostoso. Ele gera uma angústia, ele gera um certo desconforto na gente, porque ele vai tratar sobre a vida da Macabea, que é uma pessoa extremamente miserável, não só socialmente, não só financeiramente falando, mas também fisicamente. Ela é descrita aqui pelo Rodrigo como uma pessoa de aspecto morrinhento, com odor forte, ovários murchos e que vive constantemente com uma forte dor de dente, uma forte dor de cabeça e com ânsias de vômito. E o que ele diria que seria o corpo, a nossa única posse real, na verdade, nem isso ela possui. Ela não possui nada na vida dela, apenas coisas negativas. E o Rodrigo S.M. vai contar essas coisas negativas pra gente. É uma história belíssima. O que acontece aqui é, assim, de tirar o fôlego, de esmagar corações, vamos dizer. E o final do livro, então, é ainda mais esmagador. É o único momento, assim, de brilhantismo da nossa protagonista. É o que faz a gente entender o título do livro, porque o título do livro não está aqui, né, por estar só. Ele tem um motivo e ele faz parte de uma metáfora muito grande. Duas outras coisas interessantes da Macabea é que ela é datilógrafa, mas ela não se dá bem com as palavras, então é outra coisa muito ingrata, né, quanto a personagem, da história em si. E também que, apesar de tudo isso, aos olhos do Rodrigo S.M., ela é feliz, ela é uma pessoa resignada, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela é feliz e ela está contente com a sua vida. Porém, esse livro ele é muito perigoso. E as pessoas se enganam com a leitura desse livro, e eu vou contar pra vocês que eu também me enganei numa primeira leitura, porque ele não vai tratar sobre a Macabea apenas. A Macabea, a história de vida dela, a miséria toda envolvendo o livro, não é o primeiro plano aí do livro, não está em primeiro plano, não é o que interessa pra gente. O que interessa é o Rodrigo S.M., é o próprio narrador. Eu tenho aprendido ultimamente que a gente tem que se importar bastante e prestar muita atenção nos narradores, porque eles dizem muito sobre a história, sobre o autor em si, sobre a intenção da obra. E muitas pessoas dizem que o Rodrigo S.M. tem muito da própria Clarice Lispector, e essas pessoas não se enganam. Esse livro poderia ser uma resposta da Clarice para aquelas pessoas que tanto a criticavam por ela só escrever romances que não são de denúncia, sabe? As pessoas leem esse livro pensando que é um livro de denúncia, e realmente pode ser um livro de denúncia se você for ver o segundo plano, que é a história da Macabea, que tem aí diversas misérias sociais e financeiras e físicas, enfim. Mas no primeiro plano está o Rodrigo S.M. e ele vai refletir pra gente toda uma metaficção. Esse livro é uma metaficção, é a ficção que tem consciência da sua própria ficção. Ele vai dizer que vai contar uma história inventada, porém verdadeira, né? Essa história aí da miséria que é verdadeira, mas ele vai inventar essa história, ele vai inventar a Macabea, ele sabe que é uma ficção e ele sabe que ele mesmo é uma ficção. E o que interessa pra gente aí é que ele é uma ficção, e a partir dessa ficção a Clarice nos dá uma crítica quanto ao narrador, quanto àquela pessoa que toma a palavra da outra de quem ela tá falando. O Rodrigo S.M. ele vai falar sobre a vida de uma pessoa que ele desconhece. Ele não sabe o que é passar por misérias. Ele é um homem, né, rico, de classe média aí pra rico, não sabe se ele é rico realmente, mas ele é pelo menos classe média, porque ele é intelectual e ele nunca passou por essas misérias, e ele vai falar sobre a Macabea, sobre o que ela está sentindo, como se ele soubesse. E é aí que está a crítica ferrenha da autora. E é por isso que no começo do vídeo eu disse que esse livro aqui é o livro menos hipócrita que eu conheço, porque ela vai criticar essas pessoas que tomavam o discurso pra si como seu, como, sei lá, Gilberto Freire, que escreveu Casagrande Senzala, ou o próprio Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, mas ela também vai criticar ela mesma, porque ela
tem muito de Rodrigo SM, o Rodrigo SM tem muito dela, então ela também volta essa crítica pra ela. E uma coisa muito interessante desse livro é que ele não possui apenas o título, né, A Hora da Estrela, ele possui outros 12, e eu vou falar pra vocês quais são eles. São A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou Direito ao Grito, ou Quanto ao Futuro, ou Lamento de um Blue, ou Ela não sabe gritar, ou Uma sensação de perda, ou O assovio no vento escuro, ou Eu não posso fazer nada, ou Registro dos fatos antecedentes, ou História lacrimogênica de cordel, ou Saída discreta pela porta dos fundos. Então a gente percebe que esses títulos acompanham a narrativa, o que acontece e tudo mais, mas assim como o livro, eles também estão repletos de uma miséria, de uma angústia, o que é muito bonito. Ou então fica aqui uma forte indicação de um livro curto, porque ele é considerado uma novela por ter 87 páginas, né, e que toma a atenção do leitor. Você mergulha nessa história, você é cativado por ela, porque você se pega diante de sentimentos, assim, ímpares. E essa narrativa também é muito fluida porque ela se utiliza do discurso indireto livre. Então eu amo discurso indireto livre, a Virginia Woolf tem muito disso, mas a Clarice Lispector tem um estilo totalmente único dela, então isso é muito gostoso, a narrativa é totalmente gostosa. E eu indico fortemente esse livro pra quem gosta desse tipo de história, desse tipo de livro, e pra histórias curtinhas também. Ou então, se você gostou do vídeo, não se esqueçam de comentar, de curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Aqui ao lado tem 2 vídeos recentes no canal, que eu espero que vocês também gostem. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!